Olá! Há bem pouco tempo, uma demanda judicial podia se arrastar por anos. É bem verdade que o judiciário ainda tem muito trabalho para fazer, mas o que se busca a cada dia é dar maior agilidade aos processos. O judiciário vem se atualizando, se modernizando a cada dia para facilitar a vida do cidadão. A mediação de conflitos busca exatamente isso. A mediação de conflitos é um assunto cada vez mais debatido, estimulado no meio jurídico. A mediação facilita o processo de litígio, é mais rápido e menos custoso do que passar por todo um conflito judicial com suas diversas etapas e prazos. Mediação. Esse é o tema de hoje do nosso programa OAB na TV, que começa logo após o intervalo. Até já. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco de hoje do programa desta semana, que está realmente fantástico. Para tanto, estamos recebendo aqui a doutora Dulce Maria Martins do Nascimento. A gente vai falar hoje sobre mediação, entre outras coisas também desse ramo, arbitragem, conciliação. Mas primeiro, eu quero falar um pouco sobre a doutora Dulce Maria Martins do Nascimento. É mestre em Direito e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, juíza coordenadora do Tribunal de Proximidade em Santa Maria da Feira, em 2008 a 2013. É advogada colaborativa Portugal e Brasil, e já já vocês irão entender por quê. É coordenadora de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Escola Superior de Advocacia em Minas, membro da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professor especialista em métodos adequados de resolução de litígios, mediadora e advogada certificada internacional, especializada em civil, empresarial, trabalhista, penal e escolar e familiar. É ainda integrante da lista em várias câmaras Brasil, Portugal, mediadores familiares e mediadores do Ministério da Justiça português, do Tribunal de Justiça em Minas e Cadastro Nacional de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Dulce, que currículo extenso, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Prazer recebê-la aqui. A senhora que está fazendo aqui nessa sua passagem uma palestra sobre a advocacia na questão de mediação. A gente via antigamente, ou num tempo não muito distante, a questão no direito de perder ou ganhar muito rápido. Às vezes os processos se arrastavam por muito tempo. Está existindo uma modernidade para poder desafogar todo esse processo do judiciário. Fala um pouco sobre essa especialidade da senhora da mediação. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Daí o meu sotaque vai ser diferente, né? Enriquecendo aí o seu programa. Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar para esse programa, a senhora é portuguesa. Sim. Há quanto tempo no Brasil e como veio de tão distante para nos abrilhantar com mais conhecimento sobre a área jurídica? Eu estou em Minas, no Brasil, tem 5 anos, vivendo aqui em Belo Horizonte. E essa viagem foi uma viagem bem desafiante, de atravessar o Atlântico e vir para um estado dentro do Brasil que eu confesso, na altura, eu não conhecia. E eu julgava que era próximo do mar.
Então eu tinha muito desconhecimento mesmo. Errou pela questão do mar, né? Mas escolheu uma cidade fantástica. Belo Horizonte é uma cidade que ainda, embora capital, com muitos atrativos, mas é também uma cidade que tem assim um certo parecer interiorano, né? Muito. Quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu sinto que de facto há muitas ligações, há muita relação, há muita identidade entre os dois países, com uma enorme diferença, que é a área. Não é? Então é quase assustador quando nós pensamos, por exemplo, Minas Gerais caberiam 5 vezes Portugal. Minas Gerais é do tamanho de entre Espanha e França, então só o estado de Minas Gerais é imenso. O Brasil é um continente e sempre que me perguntam, você gosta mais de morar no Brasil ou em Portugal? E a minha resposta é sempre a mesma. Se nós formos comparar o Brasil com a Europa, temos tema de conversa. Nós precisamos aproveitar toda essa extensão territorial, porque tem muita coisa que ainda, né, deixa a desejar e o homem acaba usando de maneira um pouco errado, assim. Hoje a gente vê os nossos rios, nós temos aqui em Januário, por exemplo, o Rio São Francisco, que é o rio da unidade nacional, que precisa ser melhor preservado, melhor aproveitado, para que futuras gerações possam também desfrutar de todo esse potencial natural que a gente tem aqui no Brasil, Amazônia, enfim. É um potencial incrível ao longo aí de toda a nossa extensão territorial. Temos essa riqueza toda e aí, encaixando com a pergunta que tinha feito inicialmente, é essa mudança que está a acontecer da transformação da gestão dos conflitos e da relação entre o ser humano. De que nós, de facto, tínhamos inicialmente a visão do ganhar e do perder e só sabíamos viver ou num lado ou no outro e então, óbvio, ninguém quer perder. Então nós fazíamos sempre por ganhar. E a transformação que nós estamos a vivenciar é uma transformação de olhar para as coisas de uma outra forma, com um olhar mais atento, com um olhar mais completo, com um olhar mais profissional e com um olhar mais dedicado. E isso é essa transformação do conflito, quer no judiciário, quer também na própria sociedade. E que vai ser mais célere também, né, até para a própria sociedade, em função de tanta demora que a gente tinha antigamente, essa mediação, e a senhora participa de tantos órgãos aqui, exatamente se especializando nisso. O que te atraiu tanto nessa matéria e como a senhora sente essa aceitação, já que a gente precisa muito disso, o judiciário, para se desafogar de tanto trabalho, é um tema importante atualmente para os advogados, para o judiciário e para a própria população. Carlos, eu comecei a trabalhar na área da mediação em 2002, em Portugal. E na altura, 2002, 2003, na altura eu ainda era advogada, lá também, e aí eu comecei-me a interessar por esses métodos consensuais que estavam a chegar à Europa, que estavam a ser mais estudados, mais trabalhados, mais desenvolvidos. Aí, durante a minha atividade e o meu percurso, em 2008 eu comecei a exercer a função de magistrada, então eu deixei de ser advogada e também deixei de fazer a função de mediadora, passei a ser magistrada num tribunal que em Portugal se chama Julgado de Paz e que ele foi instituído exatamente inspirado, você sabe onde? Não. No Juizado Especial daqui do Brasil. Então, houve uma comitiva da nossa Assembleia da República em Portugal, que foi a vários países visitar vários sistemas que estavam em funcionamento dos métodos adequados e consensuais de gestão de conflitos e conheceu os juizados especiais aqui, nomeadamente em termos do juizado itinerante e entre outras tantas características. E dentro de vários países que na altura foram avaliados os seus sistemas e os seus modelos, esses elementos da Assembleia da República Portuguesa, por unanimidade, entenderam que, de facto, o projeto em termos de implementação desses métodos consensuais que estaria mais adequado à realidade portuguesa era esse brasileiro. E aí aquilo que nós fizemos foi pegar na lei do juizado especial, adaptámo-la à realidade portuguesa, mas os princípios
do julgado de paz são exatamente os mesmos, ipsis verbis, como se costuma dizer, numa linguagem mais complicada, são iguaizinhos aos do juizado especial, mas aquilo que nós acrescentámos mais foi a preocupação com a profissionalização. Então, todos os profissionais que atuam no julgado de paz têm de cumprir com determinados requisitos em termos de idade, em termos de conhecimento e em termos de formação específica também. Então, é muito curioso. Olha, e é curiosíssimo porque a gente vê assim, um país europeu, anos à frente do nosso, e acaba se inspirando em um modelo aqui brasileiro para poder dar um passo nessa questão de mediação. Mediação, arbitragem, conciliação. Dá uma diferença para a gente sobre esses três. Então, vamos lá. Nós, por norma, só conhecemos o judiciário e, às vezes, ainda costuma acontecer, quando falamos em arbitragem, pensar no jogo de futebol, né? Sim. Então, não é dessa arbitragem que nós estamos a falar. Essa também existe. Mas a arbitragem que nós estamos a falar aqui é aquilo que nós poderíamos designar como uma justiça privada. É uma justiça em que, por acordo, os envolvidos num determinado conflito, eles decidem escolher uma pessoa que vai ser o árbitro, que vai decidir, vai ter um poder de decisão sobre a questão delas. E então, por regra, são pessoas em quem nós colocamos muita confiança. E aquilo que às vezes também surgem algumas confusões é que a arbitragem, neste sentido que nós estamos a falar, quando nós falamos na designação de um árbitro, é uma arbitragem de um árbitro. Quando nós colocamos um grupo de três, um coletivo de três árbitros, nós chamamos de tribunal arbitral. Então isso às vezes gera algumas confusões sobre o tribunal judicial, mas é na mesma arbitragem. Então é um terceiro que é um especialista naquela matéria, a quem nós vamos decidir, em determinadas situações legalmente possíveis, que ele decida o nosso caso. Diferente da conciliação e da mediação. Na conciliação e na mediação, elas em comum, elas têm o facto de que o terceiro que nós vamos chamar para auxiliar a nossa comunicação e, com isso, auxiliar a nós construirmos soluções consensuais, ele é um terceiro imparcial. E ele é um terceiro que a função dele é uma função de facilitar a nossa comunicação. Mas quem vai continuar a ter o poder de decisão somos nós, que estamos envolvidos no conflito. Sim. A diferença entre esse terceiro conciliador e esse terceiro mediador tem muito de ver, e aí a doutrina divide-se, ou seja, há várias pessoas, vários autores que têm várias formas de distinguir uma da outra. Para simplificar, eu vou dizer aquilo que a lei brasileira diz. Sim. Aquilo que a lei brasileira diz é, se nós tivermos uma relação que nós temos a expectativa de que ela tenha continuidade, que ela vai ter futuro, mesmo que nós não vamos ser amigos, mas as nossas vidas continuam em comum, como por exemplo em casos de família, entre irmãos, entre pais da mesma criança, se há essa continuidade, então o processo adequado é um processo de mediação. Porque o conflito é um conflito mais complexo, é um conflito com mais elementos e isso implica que o profissional seja um profissional especializado em toda essa dinâmica da relação e do relacionamento também. Mas não é nem terapia, nem consulta de psicologia, é um trabalho sobre o conflito. Diferente da conciliação, que é um método que ele vai permitir trabalhar situações pontuais, de encontros fortuitos, por exemplo, um acidente de trânsito, um acidente de carros, uma questão de algo que eu me magoo numa rua, são situações que são pontuais, então aí é a conciliação. A lei brasileira, além disso, também diz que o conciliador ele pode auxiliar na construção do consenso através de alguma sugestão, enquanto que o mediador não. Mas é sempre muito perigoso dar sugestões. Então aquilo que eu defendo é que muito cuidado e muita cautela, porque quer a mediação, quer a conciliação, eles são métodos onde as partes elas são autoras do seu próprio destino, elas são autoras da sua própria vida.
E nesse sentido, se em algum momento eu dou uma sugestão, nós bem sabemos o que é que as pessoas por regra fazem, acomodam-se a essas sugestões e não pensam em outras soluções. Então, por isso é que eu digo que o mais importante é de facto a questão, para se distinguir, é a questão da continuidade. Tem continuidade? É mediação. Não tem continuidade? É conciliação. Eu preciso de um terceiro que venha dar uma decisão especializada, aí eu vou buscar um árbitro. Eu quero uma decisão que seja uma sentença transitada em julgado, ou seja, que seja uma coisa que eu quero fazer uma decisão para ser modelo e para ser reconhecida em termos institucionais e em termos judiciais, aí então eu vou para o judiciário. Então tem campo para tudo, tem campo para todos e cada conflito deve ser tratado de facto de uma forma adequada. Então aquilo que nós estamos a fazer, e voltando lá à primeira pergunta que você fez, é não vamos tratar tudo da mesma forma, nem vamos tratar todos do mesmo jeito. Vamos tratar cada situação como única e dar-lhe de facto aquilo que ela precisa para ela conseguir alcançar um melhor resultado. Nós temos o Sejusc, e aqui nós já temos instalada aqui uma... fala um pouquinho sobre o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ok, então, o que aconteceu foi, muito recentemente, estamos a falar de 2016, com as alterações que houve em termos do Código de Processo Civil, dentro do Tribunal passou a estar instalado a mediação e a conciliação de uma forma institucional. Aí é muito importante que aqui Januária já esteja, de facto, desenvolvendo esse trabalho e tendo essa preocupação do Judiciário, porque isso é o quê? Isso é a oferta à sua comunidade da possibilidade de, antes de ter um processo judicial ou já tendo iniciado um processo judicial, ter uma oportunidade de conversa, ter uma oportunidade de diálogo e, com isso, de construção desse consenso através de profissionais que vão auxiliar no mesmo. Na questão da arbitragem, da conciliação e mediação também é interessante que a pessoa tenha um certo conhecimento, inclusive técnico, porque um deslize ali pode confundir a forma de se julgar, ou de se conciliar, ou de se mediar, né? É interessante, aqui também o Sejusc, eles fizeram toda uma preparação para fazer isso aí. O papel do advogado nesse cenário, é necessário? Como é que a senhora vê o papel do advogado nessa situação? Eu utilizo uma palavra que é imprescindível. O advogado, ele é imprescindível, quer na mediação, quer na conciliação, quer na arbitragem, quer em qualquer momento. Porque o advogado é a pessoa especialista por defender e por informar os direitos e os deveres de cada um dos cidadãos e, quando se está a falar de empresas, também dos direitos empresariais e outros. Então, se esse cidadão, para fazer uma escolha que seja uma escolha informada e que seja uma escolha de facto consciente, ele tem de saber primeiro quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E esse é o papel por excelência do advogado, do profissional da advocacia. Então, em qualquer um destes métodos, sem dúvida absoluta que ele é imprescindível, porque é ele que vai trazer primeiro uma escolha do método adequado, é ele quem vai informar o seu cliente sobre destes métodos que estamos a falar, vários, qual para aquela situação em concreto é o mais adequado. É ele que vai acompanhar o seu cliente defendendo os seus direitos e também defendendo os seus deveres, mas também e essencialmente é ele que vai demonstrar ao seu cliente como é que nós conseguimos construir a melhor solução. Porque nem sempre o método mais adequado será a mediação ou a conciliação. E é esse apoio, essa presença, essa participação que é importantíssima. E para isso nós também temos que ter o quê? Também temos que ter profissionais na advocacia que saibam o que é o processo de mediação, quais as etapas, quais as fases, o que é que se espera de cada profissional,
como é que ele deve de intervir, como é que ele pode otimizar o resultado que ele vai conseguir alcançar através desse processo, e para isso ele também precisa de treinamento, não é? Olha, nós vamos continuar, inclusive, nesse assunto. Eu vou para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente continua. E a nossa conversa de hoje vai ser continuar com a doutora Dulce. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto. Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa de hoje, onde a gente está falando sobre mediação, mas estamos estendendo um pouquinho o nosso assunto sobre arbitragem, conciliação, que é uma coisa muito comum e às vezes a maioria das pessoas, eu costumo dizer que o nosso programa, ele é um tanto quanto educativo. Nós queremos aproximar exatamente a população do conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações. E continuamos aqui com a doutora Dulce, que está passando por Januária e falando sobre advocacia, procedimentos e mediação. E nesse último bloco, doutora Dulce, nós estávamos falando sobre a importância da advocacia. Nós temos aqui o Sejusc. A importância da advocacia, e me chamou a atenção quando a senhora achou assim, essa participação imprescindível. Dá uma... Ela é imprescindível porque os clientes em concreto, ou seja, o cidadão comum, ele por vezes pensa que se falar com o vizinho, se falar com o amigo, ou às vezes até se falar com alguém que está estudando direito, que tem os seus direitos acautelados e que está defendido e protegido. E isso não é verdade. É importante esse acompanhamento do advogado no Sejusc, é importante o acompanhamento do advogado em qualquer matéria, em qualquer situação que tenha relação com as suas decisões e com a importância da sua informação para a sua escolha. Porque é disso que nós estamos a falar. Nos métodos autocompositivos, nós estamos a falar de escolhas. E essas escolhas, quer nós estejamos dentro de direitos disponíveis e hoje com a lei de mediação também de direitos indisponíveis, nós temos que ter uma decisão informada, nós temos que estar informados dos nossos direitos. Então, se eu vou num lugar como o Sejusc e tem lá uma pessoa capacitada, formada, que me está a facilitar a eu ter um consenso com o outro, mas se porventura ela é um bom profissional, ou ela pode ser um bom profissional, ela pode ser um profissional mediano, mas também pode ser um mau profissional. E eu estou a decidir a minha vida com impactos para o futuro, nessas escolhas que eu estou fazendo. Então, se eu não tiver um profissional da advocacia, um advogado, uma advogada que esteja ali ao meu lado para me dizer quais é que são as consequências da decisão que eu estou a tomar, eu posso ou ficar prejudicada ou mesmo me vir a arrepender no futuro. Então, daí essa importância e essa imprescindibilidade de facto que o advogado esteja com ela, ou pelo menos que ele esteja informado e orientado e com um profissional disponível para tirar algum esclarecimento ou alguma dúvida, e nunca se sentir pressionado para assinar um acordo, porque o Sejusc, até pela própria definição, sim, ele é um centro de justiça e cidadania. E essa justiça e cidadania é exatamente em vista a uma pacificação social e não a uma coação ou coerção para que as pessoas
saiam dali com um acordo assinado. Porque muitas das vezes nós achamos que resolvo a situação hoje e esqueço, mas não é assim, porque há uma diferença entre resolver o problema e resolver a situação. E essa também é uma das distinções entre conciliação e mediação. Porque eu na mediação, eu resolvo toda a situação, eu não resolvo apenas um problema. A senhora tocou num ponto. Hoje, essa advocacia, esse sistema moderno é de pacificação social. E é isso que nós temos que ficar atentos a essa fala da senhora sobre a mediação, que é um sistema mais célere, que vai buscar resolver N conflitos que demorariam por anos se ficasse naquele debate ali do perde, ganha, ganhamos a causa, perdemos. Eu acho que é por aí, né? Nós escutamos muitas vezes os advogados, alguns advogados que não têm assim ainda muito conhecimento da dimensão da gestão e das formas e dos métodos de gestão variados, dizer que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. E isso é aquilo que nós estamos a modificar, é isso que nós estamos a trabalhar para transformar. E essa transformação tem de ver, na minha lógica e naquilo que eu defendo, da minha percepção, na criação de um conceito que é o conceito de humanização do direito. Aquilo que nós estamos a falar de pacificação social, ela está muito linkada com a humanização do direito. Porque o direito ele é um conjunto de regras gerais, abstratas, que se vão aplicando aos casos, às situações em particular. Mas muitas das vezes, pela massificação que houve de haver muitas demandas no judiciário, de haver um excesso de judicialização, ou seja, nós temos um problema, aquilo que fazemos é vamos logo para o judiciário. Então, este excesso fez com que nós não tivéssemos a resposta que queremos, nem no tempo que precisamos, nem da forma que precisamos. Então, de facto, isso tornou o judiciário, e não é só no Brasil, é o judiciário do mundo, isso tornou o judiciário uma máquina muito burocratizada, uma máquina muito pesada e que não é ágil para responder às necessidades das pessoas que têm problemas, que têm conflitos e que os vivem todos os dias. Então aquilo que nós estamos a fazer é essa transformação em termos da humanização do direito e a criação do SEJUSC e a criação da mediação como uma etapa obrigatória do processo judicial é um sinal disso, é um sinal dessa mudança dos tempos. E aí, mais uma vez, o Brasil está à frente e eu reconheço e considero, e é algo que eu defendo há muitos anos, que é a obrigatoriedade desta primeira etapa da mediação, porque isso, dentro do processo judicial, porque isso não é mais do que uma sessão de informação para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre qual é que é a proposta de trabalho. Porque como é que eu vou saber se eu gosto ou não, se é adequado ou não para o meu caso, se eu não sei o que é? E ainda existe muito desconhecimento, então o facto de ainda há pouco ter dito que este programa também é um programa educativo, é mais uma vez aqui de dar os meus parabéns, quer pela iniciativa, quer pelo programa, porque de facto é isso que nós temos que fazer. Nós temos que informar as pessoas têm que ter conhecimento, porque sem informação e sem conhecimento, como é que eu sei o que é melhor para mim? Só porque alguém me diz? Então eu vou ficar naquilo que alguém me diz? É essa a diferença que nós estamos de facto aqui a construir e até o próprio advogado, ele também está a construir essa mudança e essa diferença, porque ele passa a ser um parceiro, ele passa a ser um prestador de serviços, mas que ele está ali para trabalhar na construção da solução mais adequada. E mesmo para o advogado, que por vezes aquilo que ele refere é, mas isso eu já faço todos os dias no meu escritório. É algo que nós também ouvimos quando existem confusões de conceitos. Aquilo que o advogado faz no escritório é uma advocacia que é uma advocacia mais colaborativa, uma advocacia mais consensual, uma advocacia com vista à construção de um acordo. E isso é uma facilitação, é uma negociação facilitada consensual. Para esses casos, o profissional da advocacia e o cliente não precisam da mediação. Eles só vão precisar da mediação ou da conciliação naquelas situações em que as arestas não estão limadas
eu não consigo, de facto, encontrar um consenso com o outro lado, ou com o outro advogado, ou mesmo entre os nossos clientes, porque eles querem guerra, eles querem destruir um ao outro, mas a análise que eu, enquanto profissional da advocacia, faço do caso é uma análise de que, olha, ir para o judiciário significa isso que acabou de dizer, significa desgaste emocional, significa desgaste de tempo, significa investimento incondicional de recursos económicos e financeiros, a necessidade de ter outras pessoas que venham servir como testemunhas, e daqui a quantos anos eu tenho a solução? Estarei eu vivo? Não estarei? Então, o advogado moderno, o advogado da modernidade, o advogado que se atualiza e que, se ele não se atualiza, ele não consegue sobreviver, é aquele advogado que vai prestar um serviço ao seu cliente adequado à sua situação. Então, ele vai ter que fazer uma análise de risco, ele vai ter que fazer uma preparação para o seu cliente para um processo consensual, ele vai ter que auxiliá-lo na criatividade da construção de soluções. Então, eu brinco, mas falando muito a sério, é mais trabalhoso ser um profissional da advocacia num processo de mediação do que num processo judicial. Mas a experiência, o que me diz é que os clientes ficam mais satisfeitos. E cliente mais satisfeito é cliente que paga mais rápido e mais. Porque, no fundo, é um reconhecimento de um trabalho que está a ser prestado com qualidade, com dignidade e com alegria. Eu vi a senhora citando, por diversas vezes, desculpa, o patamar que se encontra o judiciário no Brasil, a advocacia, o direito no Brasil. Nós temos aqui em Januário, na subseção, um presidente da subseção jovem, que tem um nível de promoção da instituição, de aproximação da instituição, de campanhas, de palestra. Visto que, olha, a sua presença aqui, são grandes nomes que vêm aqui, inclusive a gente tem a oportunidade de registrar e divulgar para todos. Acho isso fantástico. Com o olhar da senhora, de já ter andado por países que estão à frente do Brasil há anos em questão de jurídicas, como é que você vai ver o nível de trabalho nosso, do direito, da advocacia, enfim... Eu sou testemunha desse investimento que o presidente daqui da OAB de Januário, Marcelo, ele tem feito nessa missão de modernização da advocacia e do querer, efetivamente, sobreviver no sentido de estar nesse pelotão da frente, não é? na carruagem do trem da frente. E aquilo que e isso deixa-me muito feliz e muito orgulhosa, mais uma vez, de estar aqui também em Januário e de ter aceito o convite de por aqui passar e deixar uma semente, que é isso que eu considero, ou pelo menos é essa a minha ambição. Se eu deixar uma semente, já fico muito feliz que ela seja cuidada e que cresça. Aquilo que eu tenho vindo a dizer, Carlos, e aquilo que eu defendo é que, em particular, naquilo que nós estamos a falar dos métodos consensuais, existe um trabalho ao longo dos tempos, nos diversos continentes e em diferentes países, que tem tido um desenvolvimento, mas depois uma paragem. E aquilo que eu tenho referido e aquilo que eu tenho dito em todas as palestras que eu faço aqui no Brasil e em todos os cursos em que eu participo e todas as conversas que eu tenho a oportunidade de dizer é que a minha esperança e esse foi um dos motivos que me fez atravessar o Atlântico e a vir para aqui. A minha esperança, e aquilo em que eu continuo a acreditar, é que eu acredito muito na mediação como método eficaz para determinadas situações, e eu continuo a acreditar que, assim como a língua portuguesa só tem a possibilidade de ser uma das mais faladas no mundo por conta da existência do Brasil e por conta da quantidade de população que o Brasil tem, também a mediação tem aqui no Brasil uma oportunidade de vir a ser referência mundial. E eu acredito nisto de coração e de verdade, porque nós estamos com uma oportunidade de ouro atendendo ao número de profissionais competentes que temos nos vários estados. Há circunstância de a classe da Ordem dos Advogados do Brasil ter de facto investido quer nas comissões de mediação, conciliação e arbitragem,
quer em termos do Conselho Federal também ter esse investimento na temática, na formação dos profissionais da advocacia, na atualização, porque de facto é algo difícil, é algo que implica um esforço e uma dedicação dos profissionais da advocacia para estarem neste novo meio, mas como nós temos aí, e já não é uma ficção dos filmes, a questão da inteligência artificial, a questão dos computadores, a única coisa que nos vai distinguir enquanto profissionais e enquanto pessoas são as nossas emoções e é a capacidade que nós temos de, por exemplo, criar empatia com o outro e de nos relacionarmos. E isso são características e são habilidades e são competências que, por regra, nas nossas formações ao longo da vida, nós não aprofundamos. Então é disso que nós estamos a falar. Nós não estamos a dizer, por exemplo, aos profissionais da advocacia para eles deixarem de ser técnicos, nem para eles deixarem de ser profissionais, nem para eles deixarem de ser especialistas no direito. Aquilo que nós estamos a dizer é que eles têm que desenvolver outras características, igual ao cidadão comum. Nós não estamos a dizer para eles cederem os seus direitos só para resolverem os assuntos. Nós estamos a dizer que para eles construírem e terem a melhor solução para o seu caso, eles têm de conhecer os seus direitos e os seus deveres. E aí, mais uma vez, é o advogado que o vai aconselhar e é o advogado que, quando ele estiver na dúvida sobre o que vai fazer ou não, lhe vai dar a melhor resposta. Então, em vez de nós procurarmos a resposta no conciliador ou no mediador, nós temos que procurar essa resposta exatamente no advogado, no profissional da advocacia. E ele sim que vai ser parcial. Então, o advogado ele não faz mediação, porque ele é parcial, diferente do mediador e do conciliador que é imparcial, mas ele vai dar esse apoio ao seu cliente. Doutora Dulce Maria, a gente está chegando ao finalzinho e eu não poderia deixar de pedir à senhora que falasse um pouco sobre essa palestra maravilhosa que a senhora faz por todos os estados e cidades também do estado de Minas, que é a Advocacia, Procedimentos em Mediação. Fala um pouco para a gente. Então, vou confessar o seguinte, eu comecei com esse projeto da Advocacia na Mediação lá em Portugal no ano de 2003, 2004, por conta de que, como advogada que eu era na altura, e tendo tido a oportunidade de ter conhecimento sobre mediação pela formação que fiz em mediação, a conclusão a que eu cheguei foi que o processo de mediação e os métodos consensuais teriam um futuro muito coxo, um futuro muito deficiente, se eles não tivessem o advogado como parceiro. E aí aquilo que acontece é que Portugal tem coisas muito boas, mas Portugal não é perfeito, como nada, nem ninguém em nenhuma parte do mundo. Então, a questão do tradicionalismo é algo que está muito enraizado na cultura portuguesa. Assim como na cultura brasileira nós temos enraizado o modernismo. Tudo o que é novidade é algo que aqui se espalha com mais rapidez, porque é uma cultura mais jovem, é uma cultura mais recente, é uma cultura mais dinâmica. E por isso, de facto, aquilo que surgiu e aquilo que aconteceu e que me motivou muito a desenvolver este projeto foi, desde logo, a aceitação por parte da OAB de Minas Gerais desta proposta, na altura ainda com o Dr. Luís Cláudio Chaves e depois com a nova gestão com o Dr. António Fabrício, mas sempre, e aí eu tenho que fazer aqui uma especial referência à Dra. Helena Della Mónica, que desde o primeiro momento em que foi apresentado para ela a proposta, foi apresentado para ela esta necessidade de transformação da formação, da capacitação do profissional da advocacia na mediação, ela de facto interessou-se e mais do que se interessou. A doutora Helena Della Mónica, ela não é só daqueles dirigentes que se interessa. Ela quis saber, então ela fez formação em mediação, ela sentou-se na cadeira, ela aprendeu, ela experimentou, ela vivenciou e hoje com muito orgulho eu refiro que ela está como representante da OAB no CNJ. Então, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de facto de algo notável, que é este acolhimento que é feito e que tem sido possível trabalhar
estes temas dentro da Ordem dos Advogados e com um reconhecimento que me honra muito fazer parte deste momento da história. Olha, uma alegria, prazer muito grande recebê-la em Januária, aqui no nosso programa, na nossa subseção, com uma aula sobre mediação para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, porque o nosso programa, além da TV, ele também é transmitido por uma rádio, a Voz News, e esse nosso programa também vai ficar no site da Alternativa FM, quem quiser acessar e rever realmente um ganho espetacular na nossa formação, no nosso conhecimento, no nosso dia a dia, como advogados também, no nosso aprendizado, estamos sempre aprendendo todos os dias e isso é muito importante, momento que a gente realmente agradece a sua participação aqui e volte sempre. Muito obrigada, é um prazer, já estou feliz por estar aqui, já levo comigo um cantinho de vocês e portanto fico também disponível para tudo. Ok, ficamos por aqui com o programa de hoje. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta com um programa inédito aqui no OAB na TV para você. Um grande abraço e até lá.